Em abordagens policiais, a tensão quase sempre começa antes do primeiro comando ser obedecido. Há quem discuta, desafie, tente fugir, avance armado ou transforme uma ocorrência simples em um risco real para todos ao redor. E quando o aviso não funciona, a paciência dos agentes dá lugar a decisões rápidas, registradas por câmeras, em casos em que a postura de valentão termina em algemas, perseguição, confronto ou prisão. Samantha Alonso Luna tinha 20 anos quando uma abordagem em Arcata, na Califórnia, saiu do controle em 16 de junho de 2018. Ela voltava de um festival local com amigos quando policiais pararam o carro perto da Universidade Estadual de Humboldt. Uma amiga dela, menor de idade, acabou detida por colocar parte do corpo para fora do teto solar. Samantha não aceitou a situação. Discutiu com os agentes, pediu para os amigos filmarem e, quando a sargento Janelle Jackson questionou uma diferença no nome informado, o clima ficou ainda mais tenso. Por suspeita de embriaguez em público, Samantha recebeu ordem para sair do carro. Ela se recusou, a sargento decidiu tirá-la dali e a confusão foi para o meio da rua. You are going? What the? Try and get it on video. Try and get it on video. Let go of my hair. Stop hitting her. No meio da contenção, Samantha agarrou o cabelo da policial e não soltava. A situação ficou tão difícil que a própria sargento pediu uma tesoura aos colegas para cortar o cabelo e conseguir se soltar. Vários policiais precisaram conter Samantha, algemá-la e levá-la para a delegacia. Posteriormente, a foto oficial de fichamento chamou atenção porque ela apareceu sorrindo para a câmera de maneira sarcástica. Samantha publicou os vídeos nas redes e acusou a policial de conduta pouco profissional. A versão da polícia era outra. Segundo os agentes, ela resistiu à prisão e colocou as mãos em uma policial, e tudo isso realmente pôde ser mostrado em vídeo. O caso só teve desfecho em abril de 2022, em que Samantha foi condenada a entrar em um programa alternativo da justiça americana, com foco em reabilitação e serviços comunitários. Em 12 de maio de 2022, em Pierce County, no estado de Washington, nos Estados Unidos, Brian Galeana Mendoza, de 19 anos, foi encontrado pela polícia dirigindo uma BMW prata que, segundo as autoridades, tinha sido roubada dias antes. A abordagem começou no trânsito, com o carro preso em um cruzamento. Um policial tentou tirar Brian do veículo antes que tudo passasse do ponto, mas ele não desceu. Mesmo com a janela quebrada durante a tentativa de prisão, Brian insistiu em escapar. Para sair dali, ele jogou a BMW contra carros de motoristas que estavam parados logo à frente e não tinham nada a ver com a situação. A ocorrência, que podia ter terminado ali, virou perseguição por vários quilômetros. A polícia conseguiu esvaziar os pneus com uma faixa de pregos na pista e o carro parou no quintal de uma casa. Ainda assim, Brian tentou continuar. Correu até uma motocicleta estacionada na residência e subiu nela, e começou a tentar fugir com a mesma. Enquanto ele tentava ligar a moto, o policial Brian Johnson fez 3 disparos. Brian foi atingido nas costas e sobreviveu, mas a lesão na coluna deixou-o com paralisia permanente. Depois, a promotoria de Pierce County analisou o caso e classificou o uso da força como legal e justificado. Mesmo assim, a consequência física foi grave o bastante para o caso seguir na justiça. Em outubro de 2025, o condado fechou um acordo de $1.750.000 com Brian por causa da paralisia. A tentativa de fuga acabou rápido, mas a consequência ficou para a vida inteira. Brian Ajay Holmes tinha 18 anos quando virou alvo da polícia na manhã de 15 de setembro de 2022, no condado de Volusia, na Flórida, Estados Unidos. Segundo a polícia, ele dirigia de forma perigosa e com os faróis apagados. A motorista de um SUV contou que o carro dele bateu na traseira do veículo dela e que outro motorista ainda precisou jogar para o acostamento para evitar algo pior. Pouco depois, a situação ficou bem mais grave. O SUV da mulher foi atingido
ferido por 7 disparos feitos pelo jovem. O carro ficou danificado, mas ela não teve ferimentos físicos. Com leitores eletrônicos de placas, a polícia rastreou o veículo suspeito e chegou até uma casa em Deltona cerca de 30 minutos depois. Na garagem, os agentes cercaram o carro prata e mandaram todos saírem com as mãos visíveis. Brian negou estar armado, mas quando os policiais seguraram os braços dele, uma pistola caiu da cintura. A arma foi recolhida e colocada sobre o teto do veículo, enquanto um dos agentes dava uma bronca dura no suspeito. You freaking stupid? Huh? You freaking idiot? Depois, em depoimento, Brian disse que tentou acertar apenas os pneus da motorista, porque, segundo ele, ela teria fechado o carro dele no trânsito. A explicação não mudou o peso do caso. Ele foi indiciado por crimes graves, incluindo agressão agravada com arma mortal e disparo contra veículo ocupado. Mais tarde, Brian foi colocado em liberdade assistida. Mas o caso voltou ao condado de Volusia em 17 de maio de 2026, quando ele foi preso de novo, acusado de violar os termos da condicional. Em 13 de junho de 2026, em Lehigh Acres, na Flórida, Elvin Antônio Calierri Serrato entrou numa ocorrência que nem tinha começado por causa dele. O escritório do xerife do condado de Lee tinha sido chamado por um motivo incomum. Moradores disseram ter visto um urso na região. Antes de entrar na área, os agentes colocaram um drone no ar para olhar o terreno de cima, só que a câmera acabou mostrando outra coisa. Num gramado, havia um grupo de homens. Um deles levantou uma carabina de ar comprimido e apontou na direção do drone policial. Segundo as autoridades, era Elvin, e ele acionou a carabina 2 vezes contra o equipamento. Ela usava esferas de aço, o que deixou a abordagem bem mais tensa. Quando os policiais chegaram, a reação chamou a atenção. Segundo a polícia, Elvin teria admitido com tranquilidade que sabia que estava mirando em um drone da polícia. Um agente ainda registra na câmera corporal que a cena estava gravada, porque o próprio drone filmava tudo de cima. A carabina foi apreendida e Elvin ficou sob custódia. Na Flórida, ele acabou indiciado por lançar projéteis contra uma aeronave, acusação que, segundo as autoridades, pode levar a até 30 anos de prisão e multa de $10 mil. A busca pelo urso ficou em segundo plano. Daquele gramado, quem saiu com os agentes foi o homem acusado de tentar derrubar o drone policial. Em 3 de setembro de 2025, em Fountain, na Flórida, o policial Hunter Jenkins foi chamado para uma ocorrência de risco. Um homem com arma longa caminhava por uma rodovia e, segundo testemunhas, apontava para carros que passavam. O homem era Justin Chandler Smith, de 45 anos. Na noite anterior, ele já tinha sido abordado por uma queixa de perturbação e invasão de propriedade. Agora, aparecia de novo, só que em uma situação muito mais grave. Quando Jenkins o encontrou, Smith estava com uma espingarda no ombro e uma pistola na cintura. Ele não obedeceu às ordens, se recusou a largar a arma e ainda desafiou o policial. A conversa também indicava confusão. Smith dizia estar em Carolina Heights, mas estava a mais de 1 quilômetro dali. Mesmo assim, continuava irritado, com as armas, ignorando comandos simples. O ponto mais tenso veio quando ele levou a mão para a cintura perto da pistola, enquanto Jenkins mandava que ele não encostasse nela. One more! Grab it! Don't you touch it! Don't! No fear, man! I got one at gunpoint. No fear! Put it down! Segundo a investigação, Smith tirou a pistola do coldre e apontou para Jenkins. O policial buscou proteção atrás da viatura e reagiu. A sequência foi curta, mas intensa. Smith fez 6 disparos e acertou a viatura. Jenkins respondeu com 7. Mesmo depois de cair, Smith ainda continuou disparando por alguns instantes. Quando conseguiu se aproximar, Jenkins afastou as armas, pediu apoio pelo rádio e acionou atendimento médico. O próprio policial tentou manobras de emergência até a chegada dos paramédicos. Justin Chandler Smith não resistiu e foi declarado sem vida no local.
Na manhã de 16 de março de 2025, no Capão Redondo, na zona sul de São Paulo, um suspeito tentou se misturar ao movimento da rua usando uma mochila térmica vermelha de entrega por aplicativo. A ideia, segundo a polícia, era circular de moto sem chamar tanta atenção, abordar pessoas na calçada e sair rápido. Mas, na rua Paulino Vital de Moraes, isso não durou muito. Ele abordou um casal e levou pertences das vítimas. A moto usada na fuga, de acordo com a polícia, também tinha queixa de roubo, só que uma viatura da Polícia Militar passava pela região bem na hora. Os policiais fecharam a passagem com a viatura antes que ele conseguisse ganhar distância. Com o impacto, o suspeito caiu. Segundo a ocorrência, mesmo no chão, ele ainda tentou apontar uma arma na direção dos policiais, mas os agentes conseguiram controlar a ameaça rapidamente. O casal conseguiu se afastar em segurança. Na revista, a polícia encontrou 5 alianças de ouro, 2 celulares e um relógio. Parte era do casal abordado ali mesmo e foi devolvida no local. As outras alianças, segundo a apuração, seriam de vítimas da mesma manhã. O suspeito foi socorrido por uma ambulância e levado sob escolta ao Hospital Municipal de Campo Limpo. Depois, o caso foi registrado no 11º Distrito Policial de Santo Amaro por roubo, receptação, adulteração de placa e porte ilegal de arma de fogo. Hollywood, Flórida, 26 de dezembro de 2023. Um homem colocava compras no porta-malas de um Chevrolet Camaro amarelo quando, segundo a polícia, 2 adolescentes de 17 anos, mascarados, o renderam e fugiram com o carro. A perseguição entrou por uma rua residencial. No caminho, eles teriam jogado uma pistola pela janela e atingido uma cerca de madeira, danificando o para-choque traseiro. Mas o ponto diferente desse caso foi como a polícia conseguiu encerrar a fuga antes que a situação piorasse. A viatura se aproximou e acionou o grappler, um equipamento preso ao para-choque. Ele solta um braço metálico com uma rede resistente que prende na roda traseira do carro em fuga. Quando a rede enrola, a roda trava e o veículo perde força para continuar. Foi assim que o Camaro parou no meio da via, de forma brusca, mas controlada. Para uma perseguição que já tinha passado por uma área residencial e causado danos pelo caminho, o risco era bem maior. E o detalhe curioso é que essa tecnologia não veio de dentro da polícia. Ela foi criada por Leonard Stock, um instalador de telhados do Arizona, depois que ele viu perseguições perigosas na televisão e ficou incomodado com o risco para pessoas inocentes. Na época, o Departamento de Polícia de Hollywood tinha recebido apenas 6 unidades do equipamento. Os 2 adolescentes foram detidos no local e indiciados pelo roubo do veículo. O jovem que dirigia acabou também respondendo por fuga policial e por deixar o local da colisão com a cerca. Em 30 de agosto de 2025, um Walmart em Fort Pierce, na Flórida, nos Estados Unidos, virou cena de pânico. O nome no centro do caso era Lawrence Fountain, de 33 anos. Segundo a polícia, ele andava pelos corredores com um facão, enquanto clientes chamavam a emergência e tentavam sair sem entender direito o que estava acontecendo. Quando os agentes chegaram, a loja já estava em correria. Um cliente apontou onde Lawrence estava e ele foi encontrado perto da saída, empurrando um carrinho de compras. O facão estava no compartimento de cima. Por alguns segundos, parecia que a abordagem podia acabar ali, até um policial tentar segurar o braço dele. A situação mudou na hora. Lawrence pegou o facão do carrinho, retirou a embalagem plástica e avançou contra os agentes. Ele foi levado ao chão, cercado e contido em poucos segundos. Mesmo assim, um policial foi atingido no antebraço e precisou ir ao hospital. A lesão foi tratada e ele recebeu alta no mesmo dia. O detalhe mais incomum veio depois. De acordo com a investigação, o facão era vendido dentro do próprio Walmart e Lawrence aparentemente pretendia comprá-lo. Mas, como tentou sair sem pagar antes do confronto, o item entrou no caso como furto simples. Ele foi levado para a cadeia do condado de St. Lucie e passou a responder por acusações graves, incluindo agressão contra policial, resistência com uso de força, furto simples e perturbação do sossego público. A polícia ainda não explicou por que ele começou a andar com o facão pela loja. Ao ser questionado, Lawrence pediu um advogado e permaneceu sob custódia.
Em 26 de março de 2022, em Salt Lake City, Utah, Matthew Henry Cieslak virou alvo de uma ocorrência de alto risco. Segundo a polícia, ele primeiro tentou roubar um carro, não conseguiu. Pouco depois, levou um Hyundai Sonata prata ao apontar uma pistola para o motorista. A perseguição acabou numa área industrial, quando Cieslak perdeu o controle e bateu o carro roubado num barranco de terra, mas a cena não terminou ali. De acordo com a investigação, ele ainda atirou de dentro do veículo contra os policiais que se aproximavam. Depois, saiu com a arma na mão e correu na direção dos agentes, mesmo ouvindo as ordens para mostrar as mãos. Nas câmeras corporais, a tensão é clara. Os policiais se protegem atrás das viaturas, repetem os comandos e reagem quando Cieslak avança armado. Ele é atingido e cai no terreno. Depois que a ameaça é controlada, os agentes se aproximam e prestam socorro, mas ele não resiste. O detalhe mais pesado veio depois. Matthew Henry Cieslak era veterano da Guarda Nacional dos Estados Unidos, tinha servido por 15 anos como médico de combate das forças especiais no Iraque e no Afeganistão e recebeu uma das maiores honrarias militares de Utah por salvar um civil no Camboja. Familiares e um ex-comandante disseram que ele sofria com transtorno de estresse pós-traumático severo e estava em tratamento em um hospital para veteranos. Em setembro de 2023, o promotor do distrito de Salt Lake concluiu que os policiais agiram em legítima defesa e não apresentou acusação criminal contra eles. Em 16 de julho de 2023, em Taneytown, Maryland, nos Estados Unidos, Danielle White e o namorado estavam numa loja de conveniência fazendo selfies na fila do caixa. Timothy Davis, de 38 anos, achou que estava sendo fotografado e se irritou. O casal tentou explicar que era só uma foto deles, com filtro de celular. Mas, segundo Danielle, Davis continuou alterado, fez ameaças e seguiu os dois até o estacionamento. Ali, a discussão deixou de ser só constrangimento. Ele puxou uma pistola do cós da bermuda, apontou primeiro para o peito do rapaz e, quando Danielle tentou interferir, virou a mira para o rosto dela. Depois que a gravação circulou, a polícia identificou Timothy Davis. Uma equipe tática foi até a casa dele para cumprir o mandado de prisão e recuperar a pistola. Davis acabou indiciado por várias acusações, incluindo agressão de primeiro e segundo grau, conduta desordeira, uso ilegal de arma de fogo e exposição de outras pessoas a perigo. O ponto que mais revoltou Danielle veio depois. Mesmo com a cena registrada, ele recebeu liberdade provisória sem precisar pagar fiança. Em entrevista, ela disse que passou a sentir medo sabendo que ele estava de volta às ruas da mesma comunidade antes do julgamento. Para ela, não foi uma briga de estacionamento, foi uma ameaça em plena luz do dia dentro de um comércio comum por causa de uma selfie. Não esqueça de se inscrever para assistir mais vídeos como esse.